a rádio da sua comunidade. Bom dia, você ouvinte da Rádio IF Educativa. Para nós é um prazer ter você aqui todas as manhãs. E nessa quarentena temos aprendido muito. São muitas palestras, muita roda de conversas, fóruns, aulacasts. Estamos aqui com a presença de vários professores da região, da UENF e de toda a região. Então, para nós é um prazer imenso ter vocês aqui como ouvinte e participantes. A Rádio IF hoje vai ter um prazer de ter o professor Almir conosco, um especialista da área. O tema é super interessante, é alimentos. Todo mundo está envolvido nesse assunto, que todo mundo tem que se alimentar. E teremos também a participação dos nossos formandos da engenharia ambiental. Eles vão fazer toda essa condução. Mas você, ligado aí na Rádio IF Educativa, pelo aplicativo ou pelo canal do YouTube, você poderá interagir. Vai ser uma roda de conversa. Nós estamos acostumados com muitas lives. E aquela live fica lá, distante, o cara falando, e você lá fazendo mil coisas, distante. Não, isso aqui não é apenas uma live, é uma roda de conversa. E nós vamos ter, assim, a atenção de você colocar a sua pergunta, colocar o seu comentário e entrar ao vivo conosco aqui, interagindo, respondendo. Então venha conosco participar dessa conversa. Teremos especialista na área e você é o nosso convidado especial. Vou te dar a dica. Rádio IF Educativa. É o aplicativo. Ou se não, pelo zap da rádio. Tá aí no logotipo. 99792-3196. Ou se não, pelo chat do YouTube. Você pode ir lá entrar no YouTube e fazer seu comentário, sua pergunta. Quem que não se alimenta? Rádio IF Educativa. Entre lá e já estamos ao vivo. Para nós é um prazer ter você aqui. Então, sem mais demora, eu sou Saulo Nascimento, estou aí, moderador do Rádio IF, professor do Instituto Federal Fluminense, que para mim é um orgulho participar dessa instituição. Mando aqui um abraço para o nosso reitor Jefferson Azevedo, mando um abraço para a nossa diretora Tatiane Medeiros e para toda a comunidade acadêmica, os alunos, servidores e os técnicos. Para a gente é um prazer, então vamos passar a palavra, então, para os nossos moderadores, os nossos convidados, Luiz e a Juliana. Sejam bem-vindos. Juliana tá muda. Tá, agora que eu vi. Desculpa, bom dia a todos. Bom dia, professor Almir, bom dia, Saulo. Hoje nossa conversa vai ser sobre a produção de orgânicos junto com o professor doutor Almir, que é professor titular na UENF. Aí, professor Almir, pode falar um pouquinho sobre o seu currículo para a gente, que é um vasto currículo. Bom dia a todos, né? Todos agradecer a Juliana e ao Luiz pelo convite, ao sistema IF, né, de comunicação aí, o professor Saulo coordenando por esse espaço. Eu sou professor na UENF, cria da UENF já há 30 anos praticamente, né? Vamos fazer daqui a pouco. E eu formado em agricultura desde a infância, da roça, e pai de 4 filhos. O resto é produzir alimento com qualidade para que todo mundo possa comer, lembrando sempre que alimento a gente não precisa produzir mais, não. A gente só precisa produzir melhor. Já sobra alimento no mundo. Uhum. Professor, então, eu separei uma pergunta aqui que a gente não pode deixar de falar, que é em relação à pandemia, né? O momento crítico que a gente está vivendo agora, o preço dos alimentos realmente tem ficado mais caro, você vai no mercado e consegue observar isso, né? E como que a pandemia tem afetado a agricultura e a produção de orgânicos? E qual a expectativa
para, depois que essa pandemia passar, ou pelo menos reduzir o número de casos, existe alguma expectativa positiva em relação à produção de orgânicos no Brasil? Bom, vamos lá, né? Na verdade, mais uma vez agradecer, a gente tem um tema hoje que é sobre a produção de orgânicos, do ponto de vista, né, do ponto de vista de entendimento humano, né? Na verdade, todos os produtos são orgânicos da agricultura, do ponto de vista químico, mas do ponto de vista de legislação, a gente tem um desafio enorme, que é produzir alimento mais e melhor, mais não, melhor do ponto de vista de qualidade sanitária, melhor do ponto de vista de saúde, de promover a saúde de quem vai consumir. Isso vale para humanos e para outros animais, né, para todo mundo. Os supermercados podem estar ganhando mais dinheiro, mas os agricultores não estão, não. Né? Há um desafio gigantesco nessa cadeia produtiva, e a legislação dos orgânicos ela ajuda muito no sentido de que como é que a gente muda, diminui o intervalo de pessoas que comercializam a produção de alimentos, que vai do agricultor ao consumidor final. Esse é o grande desafio, né? Então, pode ter subido nas redes de supermercados, mas os estudos que temos, a Confederação Nacional de Agricultura acabou de apresentar um dado outro dia aí, não subiu para o produtor no campo. Em alguns casos, como, por exemplo, em mamão, caiu muito o preço no produtor e a crise é grave para eles, né? E nos outros há uma estabilidade. A perspectiva não é boa para alguns alimentos, porque com crise econômica, e aí eu vou falar um pouco, né, não falei no início, mas a minha militância é na fruticultura. E a gente sempre trata, e a fruticultura nos orgânicos tem um poder maior, porque é visto como um alimento de saúde. O que não é verdadeiro do ponto de vista do entendimento do consumidor, que na primeira crise financeira, a fruta é a primeira a sair da mesa, né? Inclui-se, isso o modelo não é só no Brasil, você vai nos Estados Unidos, o pobre que não tem dinheiro consome pouca fruta, e realmente o problema de obesidade, diabetes é gravíssimo, né, nas camadas mais pobres da população americana, por exemplo. Então, essa pandemia pode ajudar de um lado, mas assim, se o supermercado, se o revendedor final está onerando o preço, isso não tem acontecido no campo, né? E assim, de um ponto de vista maior de uso de insumos, ainda tivemos um aumento do dólar que aumentei muito os insumos no campo. Eu falei de mamão, né? Falei de mamão. E mamão está sofrendo porque não tem avião, e boa parte da exportação é feita por avião, que é um alimento muito perecível, não pode ir de navio. Nós vamos ter que nos reinventar do ponto de vista de comercialização, né? Então, a pandemia está ajudando muito a gente estar aqui agora fazendo algo sem sair de casa, economizando combustível, tempo, cada um no seu ambiente, falando com várias pessoas que podem estar nos ouvindo de toda forma. E ela pode ajudar também na comercialização de produtos. Ligar diretamente o consumidor final com o agricultor no campo por meio de aplicativos. Então, tem muita coisa legal para acontecer. E isso, além de agregar valor para o agricultor, melhora o entendimento de que nós precisamos na agricultura, e principalmente na agricultura orgânica, de ampliar a confiabilidade. Nós estávamos falando antes aqui de Iauá que tem tanta lei no Brasil, a lei brasileira é considerada maravilhosa para a agricultura orgânica, tem referências que só no Brasil tem, por exemplo, as OCS, que são as organizações sociais, comunitárias sociais, que dão credibilidade ao processo, é uma coisa só brasileira, que permite que o agricultor familiar venda direto para o consumidor. A pandemia vai ajudar, né? Porque está todo mundo aprendendo a usar Zoom, Google Meet, Rede Nacional de Pesquisa, WhatsApp para vender, e vários empregos vão sumir. As lojas grandes, né? Só pela internet, algumas já até anteciparam fechar,
vai ter que acontecer na agricultura e na agricultura orgânica. Então, a pandemia pode ajudar nesse sentido. Agora, repetindo, se aumentou o valor, não foi culpa do agricultor, até rimou, né? Uhum. O agricultor ele não está ganhando mais, né, por estar produzindo um alimento orgânico, né? Talvez o supermercado... Aí é outra coisa, né? Assim, o debate sobre o confronto, não é legal, mas assim, sobre a agricultura convencional e a agricultura orgânica, falando de preço no supermercado de uma agricultura geral, né? A agricultura orgânica e o alimento orgânico é, por si só, mais caro que o outro. Na verdade, todo o processo... Tem mais valor agregado. Décadas, né, de 30, 40, 50 anos de desenvolvimento tecnológico mais intenso, foi pautado em soluções imediatas para os problemas do campo. Isso levou a uma intensidade maior de registro de agrotóxico, adubos, que a resposta é muito rápida, né? Quase injeção na veia, literalmente, da planta, né? A injeção na veia da planta com um elemento químico. E aí isso está muito mais disponível para o agricultor. E várias empresas produzindo competitividade, custo baixo. Escala, né? Quem produz... os produtos ficam muito mais baratos, né? Na agricultura orgânica, a ciência ainda não fez a sua parte. E as empresas que estabelecem o produto final para comercializar não entraram no mercado. Isso do ponto de vista macro. Do ponto de vista micro da agricultura familiar, nós temos um problema de educação no campo, que é como usar melhor o que você tem ali e reduzir custo. Entre elas, a mão de obra, que encarece muito. A gente fala muito em agricultura familiar, mas lembrando sempre que a agricultura familiar funcionava muito mais quando os pais tinham 10 filhos. Né? Quando tem pouco e ainda manda ir estudar fora. Professor, entrando agora nessa questão aí que o senhor falou dos alimentos orgânicos, né? O que o senhor considera, né, relevante, o que faz as pessoas saírem dessa zona de conforto, do fast food e buscar a alimentação orgânica? O que o senhor considera assim, relevante nessa passagem, né? Dessa vida rápida, dessa comida congelada para a alimentação orgânica? Na verdade, está mudando muito, né? E não... A gente brinca... no Brasil, o pânico não resolve. Se resolvesse, estava todo mundo dentro de casa hoje, né? Se pânico resolvesse, com uma pandemia, estava todo mundo dentro de casa. E está todo mundo na rua. Esse é fato, né? No Brasil inteiro. A gente tem uma cultura nacional pouco apegada, como tem a Europa, por exemplo, com a história da Europa, com o sofrimento que a Europa teve em séculos e séculos e séculos, e fala assim, fica em casa, e as pessoas ficam em casa. Mas há um aumento do entendimento de que a gente precisa aprimorar o processo de alimentar nosso, né? Isso tem melhorado. Agora, quando você chega no supermercado para comprar alimentos considerados melhor in natura, né? In natura, eles dão mais trabalho depois, todo mundo numa vida corrida. Eu brinco sempre que a pandemia veio para dar uma freada, então vai sobrar mais tempo para fazer comida em casa, né? Para preparar. É uma questão educacional nesse processo. E os danos provocados, comprovados, da alimentação de fast food, de frituras, de carnes, né, mal processadas, de embutidos, de refrigerantes, de néctares chamados de suco, que são muito ricos em açúcares e que provocam aumentos gigantescos de doenças como as doenças de açúcar no sangue, né? Que é a verdadeira pandemia mundial, né? Mata mais do que as outras doenças que estão aparecendo. Mas é uma questão de educação, assim, de entendimento. Mas existe muita desinformação também, né? Existe muita, está na moda falar, mas tem muita fake news sobre coisas que têm prejudicado a alimentação. As pessoas estão deixando de comer alimento
não processado, porque começa a dizer está envenenado, faz mal, toda hora aparece uma coisa. Tem uma aulazinha aqui, acho que ela não está aqui no computador, senão que eu dei uma palestra outro dia colocando, né, como eu trabalho com fruta. Se você lembrar de fruta, ela é mal falada desde Adão e Eva. Né? Aí eu começo o seguinte, desde Adão e Eva, depois todas as historinhas infantis, ela tem uma fruta fazendo mal à heroína do processo. Depois vem coisas como manga com leite, não comer banana à noite, sabe? Isso é, como diz eu sempre cito também uma música famosa, se mandioca fosse americana, farinha seria comida de bacana, e hoje farinha é comida de bacana, né, porque está caro. Então, assim, é muita desinformação. Né? Você fez uma pergunta que aí antes, mas talvez ele fale assim, como comer casca de alimentos e coisas que eu valho. Existe muita desinformação sobre... Então, o conflito agrotóxico, a agricultura convencional com a agricultura orgânica, está ajudando os enlatados, as caixas de néctar rica em açúcar, os processados, que as pessoas acham que também não tem agrotóxico. É engraçado isso, né? Tem também uma curiosidade, algo que a gente vê bastante, né? Que não vê, na verdade, que são as pessoas, elas nem leem os rótulos das embalagens dos produtos que elas compram. Aí, normalmente, nessas caixinhas de suco, né, tem lá 10% de suco, como se fosse algo, assim, inédito, incrível, mas, na verdade, não é. É 10% de suco só, e o restante daquilo que a gente está consumindo. O que é que a gente está consumindo? Né? Existe, assim... Pode falar. Existe uma legislação sobre o que é suco, o que é néctar, e olha que o nome é pomposo, né, e o que é refresco. Né, em percentagem. Então, só é suco se for 100% integral. Aí é suco. O resto a gente tinha que chamar de... Eu costumo brincar, teve uma pessoa uma vez que ficou chateado de uma grande empresa dessa, é o seguinte, quando eu estudava no colégio interno, a gente usava um negócio chamado mata-rato. Mata-rato é açúcar colorida que a gente usa como se fosse suco. Você compra tudo em caixinhas, em pacotinhos assim. Você joga num copo, tem corante e pedrinhas de açúcar. Não é isso? Então, a gente usa... No passado, tinha umas marcas famosas que a gente pode usar aqui, suco, né? Tang. É açúcar colorido. Nada mais que isso. Aquilo não é suco, segundo a legislação. Porque suco é o integral, 100% polpa de fruta, extraído de polpa de fruta. E estes sucos são caros. Aí tem outro problema. Sim. Um litro de suco de verdade no supermercado, você vai pagar 10, 15, 20 reais. Na verdade, dava para fazer em casa levando a laranja, levando o cajá, levando as frutas que você tem da época, o abacaxi. Muito mais fácil. Eu evitando comer o suco. Evitando tomar o suco e comer da fruta. Sim. Que acarreta... Pode falar, Luiz. Que acarreta também no programa de saúde, né? Que acarreta no programa de saúde social também, né? Porque só quem tem mais dinheiro consegue... Sim, mas assim, é porque... Esse acesso a esses produtos. Falta, Luiz, falta educação para entender. Falta tomar cuidado com fake news. Então, assim, o Sistema Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, que está aí, todo mundo querendo dar umas porradas nela por causa das informações advindas da pandemia, e, assim, os indicadores de saúde em países onde a saúde o sistema é mais organizado, diz o seguinte: esconda o liquidificador da sua casa. No bom e velho português, para quem estiver nos ouvindo aí, esconda o liquidificador. Fruta e alimento tem que ser comido não processado. A forma de você proteger a sua saúde e o seu estômago é comer e usar os dentes. E o estômago e as enzimas usar o processamento. Então, assim, cada vez que você processa o alimento do ponto de vista de processador, você está fazendo mal à sua saúde.
E isso tem ciência no mundo comprovando que, por exemplo, suco não é bem-vindo mesmo in natura. Se você puder comer a laranja, comer a goiaba, não processe, porque você vai dar um input de açúcar muito grande no organismo, pela entrada de açúcar. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você come a laranja, uma laranja, 2 te satisfaz, e ainda consome fibra, que é alimento nobre que a gente joga fora. Se você quer tomar o suco da laranja, 4 laranjas são pouco. Você não consome fibra e consome uma grande quantidade de açúcar, porque açúcar é algo natural, vem das frutas, vem da cana, vem da beterraba. Então, melhorar a saúde tem a ver com o que você faz dentro de casa. O consumo in natura, e é um grande debate legal para a agricultura orgânica, é o comprar direto do consumidor e preparar em casa. E o preparar em casa é dar equilíbrio na sua alimentação, a quantidade que você come, a diversidade do que você come, a forma como você come. Então, suco em quantidade não é uma coisa legal, segundo alguns estudos, porque, mesmo sendo natural, lembrar que tem muita coisa natural que mata, né? O consumo de açúcar, que é uma pandemia mundial, né, de diabetes, alguns tipos aí, aumenta muito. Então, você tem que evitar esse tipo de coisa e não esquecer da fibra. Em colégio interno também eu aprendi, obrigado, que a bagaço de laranja você não joga fora em hipótese nenhuma. E aí as pessoas compram produtos caros para dizer que está comendo fibra. Vai para as lojinhas caras de marca, comprar produtos caros importados, chia é um e outros, para consumir, para achar que está consumindo fibra. Então, a gente tem muito o que aprender nisso aí, né? Do ponto de vista. Então, é o seguinte, para falar de agricultura orgânica, nós temos que falar de nutrição. Para falar de nutrição, nós temos que falar de cozinha. É isso que vai mudar e dar sustentabilidade à agricultura orgânica. Professor, existe algum ranking da produção de orgânicos? Qual o país que lidera e como que está o nosso país nessa situação? Na verdade, esses dados eles são muito empíricos, né? No Brasil, então, a gente está numa situação muito ruim, porque a gente não tem censo agropecuário, que era para ter sido feito em 2016, não fez. Então, existe muita desinformação. E aí, quem não tem informação desse tipo não sabe como investir. Fala-se, assim, os números são assim, se você for buscar na internet, e nos dados que alguns fazem levantamento, a agricultura orgânica sobe 20% ao ano. Mas sobe 20% a partir de onde? A partir de 1 ou a partir de 100? Então, percentagem sobre o valor fixo não quer dizer absolutamente nada, depende do valor fixo. Alguns falam assim, 15%. Não é verdade. Não é verdade. Segundo, se alguns países estão mais desenvolvidos, principalmente os países europeus, mas, mesmo assim, a gente tem pouca informação sobre isso. Tem número de registros que a gente pode buscar no Ministério da Agricultura, em termos de agricultura familiar, mas nós não temos muitas informações, tem as informações, mas assim, a convicção de que aquela informação está correta de percentagem. Portugal, a própria França, né, são países que... A Califórnia, nos Estados Unidos, se a gente for separar como país, né, mas em termos proporcionais em relação aí, é muito baixo. Duvido muito que... Outro dia, aí saem aquelas matérias, a Dinamarca vai virar 100% de orgânico. Não é verdade. É possível 100% de orgânico? Hoje, não. É possível atender a população mundial com produção orgânica? Hoje, não. Mas é possível diminuir consideravelmente o uso de produtos químicos concentrados na agricultura? A ciência está aí para provar que é. E o grande debate, quem é aí, a Juliana que eu, vai em São Francisco Tabapuana, aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente vê como é que o agricultor trata o abacaxi dele. É bomba costal dia e noite, aplicando produto
que, na maioria das vezes, não precisava. Eu garanto para você que, em 100% das vezes, ele poderia estar reduzindo, e muito, o uso de produtos químicos chamados agrotóxicos ou de adubo químico, fazendo análise de solo, acompanhando a planta, vendo o que está acontecendo na planta, vendo o nível de dano, se compensa aplicar, porque o produto químico ele é caro. Né? Então, a gente não tem, Juliana, respondendo a sua pergunta, muitas informações sobre dados estatísticos de produção orgânica no mundo. Né? Temos algumas coisas, algumas informações, mas no Brasil, por exemplo, sem o censo, o Sul, né, Santa Catarina tem uma informação mais assim, mas aí não chega a 10% da quantidade que se produz, e a gente precisa saber se efetivamente esses que estão vendendo como orgânicos, se é orgânico segundo a legislação em vigor. É o grande desafio. Tem a questão também de você tentar associar o uso de agrotóxicos com a produção de orgânicos, porque são coisas que estão crescendo, né? Claro que o uso de agrotóxicos, ele cresce, assim, bem mais do que a produção de orgânicos. Como lidar com esse problema? Isso é um problema realmente? Como que a gente pode fazer, né? O país, assim? Na verdade, é o seguinte, a questão do agrotóxico, há muita desinformação sobre isso, inclusive sobre registro, coisa que o valha. O agricultor não quer usar agrotóxico, ele sabe que faz mal, principalmente para o bolso. É caro usá-lo. Né? E o agrotóxico, as pragas e as doenças, elas têm capacidade de ir se ajustando e seleção natural que provoca resistências. Uhum. Né? À medida que vai criando resistência, você tem que usar produtos mais tóxicos. E à medida que você vai usando esses produtos, vai criando mais resistência. Então, os agricultores já sabem que isso não está dando certo. Então, em algumas plantas, uva, em soja, né? Infelizmente, o brasileiro come pouca soja, é só óleo de soja. Mas, assim, quem gosta de alimentação orgânica também diz que não gosta de comer proteína animal, aí come proteína à base de soja. E esses dados são um fato, né? De 50% a 60% do agrotóxico utilizado no Brasil é usado na soja. E aí, no campo, é um problema sério. A gente realmente... o grande desafio é esse equilíbrio. Então, tem teorias antigas de sustentabilidade, principalmente de resistência da planta a ataque de pragas, manejo adequado da adubação, manejo adequado da irrigação, época de plantio. Eu estava lendo ontem uma matéria que a gente conhece o modelo, no Santa Catarina, eles têm para maracujá uma técnica chamada vazio sanitário. O que é isso? É proibido plantar maracujá numa época que a praga ataca mais, que a doença ataca mais. É proibido. Então, eles falam o seguinte, de 1º de junho a 30 de agosto está proibido plantar maracujá. Tem que acabar com as plantações de maracujá. Por quê? Porque você quebra a praga, reduz a praga. E tecnicamente falando, chama de escape. Vamos escapar da doença ou da praga. E para fazer isso, ele tem que ter conhecimento da realidade da região dele, quais são os indicadores climáticos da região dele, para plantar na época certa, para adubar na época certa, para manejar o solo na época certa. Vamos cá, gente. É um conhecimento... Isso só é possível. Conhecimento muito longe, né? Sem educação no campo é impossível. Sim. Né? A própria prática, eu acho, da agricultura, assim, principalmente quando você vê no meio acadêmico, ela ainda está muito distante, assim, do produtor, né? E no orgânico, eu acredito que ainda mais, né? Para você, o conhecimento, né? Na verdade, é o seguinte, eu sou de uma geração, e a geração que a gente forma ainda, é de uma geração de um modelo muito, muito matemático, vamos dizer assim, né? Eu tenho um processo, e assim, no que diz respeito a agrotóxico, que é o debate,
Quando você fala em agricultura orgânica, você vai falar de um conceito filosófico muito mais forte. Mas, na verdade, a gente está falando de agricultura orgânica porque o debate é que agrotóxico mata a gente. O que é verdade? Mata. Agrotóxico não deveria chamar agrotóxico, deveria chamar remédio ou veneno. Desde que na farmácia a gente colocasse o nome de remédio e veneno, remédio para veneno, que é a mesma coisa. As pessoas não entendem que o agrotóxico e o remédio da farmácia é a mesma coisa. O produto que eu uso para controlar piolho é o mesmo que tem na farmácia que usa para controlar piolho em humanos. É o mesmo processo. Do ponto de vista de consumo, consumidor, agrotóxico mata menos do que remédio vendido em farmácia. Isso é provado. Agora, do ponto de vista de agricultor, agrotóxico mata muito mais. Por quê? Porque o agricultor, por falta de formação, usa de maneira errada. Não dá, se a gente não tem medo de Covid, vai ter medo de agrotóxico, gente, né? Então, o debate no campo é como melhorar o processo. Esse aí. Para a gente ter. A agricultura convencional não pode ser a bagunça que está. Existe legislação sobre isso. Como usar agrotóxico, como ter os devidos cuidados sobre isso. Temos que diminuir muito. Mas qual é o problema? A formação nossa ainda está muito focada em chegar lá e seguir o receituário agronômico, né? Falando da agronomia. Né? Só para vocês terem uma ideia aqui, depois vou deixar aqui um guia aberto, depois a gente fala um pouquinho sobre isso aqui para quem estiver nos ouvindo, entender um pouquinho. Vamos falar, você é professor bom se você faz pesquisa, não o contrário. A pesquisa te dá pauta boa para formar bem formado. A ciência é que faz um bom professor. Se você não é um bom cientista, é quase impossível você ser um bom professor. Eu não estou falando de cientista porque tem doutorado, é alguém com capacidade de fazer isso. Se você não é um bom cientista, você pode ser um bom comunicador, mas você não vai ser um bom professor. É diferente, né? Hoje nós temos tanta gente fazendo coisa com um bom comunicador aí que deixa perdido, né? Vende tudo com capacidade muito boa. Então, a formação precisa melhorar, mas a educação no campo é que precisa melhorar, e muito, para o agricultor questionar quando alguém for vender um produto para ele que vai fazer um efeito contrário do que ele quer. Professor, licença, a gente recebeu uma pergunta aqui do Domiro da Penha. Bom dia, Domiro. Ele fala assim, professor, tem mais gelo do que fruta no picolé. Qual a probabilidade de mal para as pessoas que consomem esse produto? Bom, eu acho que o gelo não faz mal, né? Mas, assim, essas perguntas da área de nutrição humana, que a gente estava falando aqui do néctar, do refresco e do suco, é na mesma linha. Eu acho que aí é uma opinião pessoal minha, o picolé, que se tiver realmente polpa de fruta, ele vai fazer muito bem à saúde, né? Se evitar o açúcar, é melhor ainda. E tiver uma água de qualidade para fazer o picolé, né? Pode fazer mal se tiver alguma coisa. Então, hoje você tem, inclusive, marcas famosas de picolé com 100% de polpa de fruta, né? Tem receitas que você acha sobre isso. Não acredito que vá fazer mal. Vai fazer mal se a origem da água, a origem do fruto, for uma origem que te traga coisas ruins para isso. Se você vai usar um néctar ou um refresco rico e excessivamente em açúcar, e a gente tem uma dificuldade enorme de criar os filhos, porque quando não tem açúcar, se você quer fazer um bolo integral, um pão integral, ou um achocolatado que não tem açúcar, eles não vão querer consumir, não é? Esse é o grande debate. A agricultura orgânica pressupõe-se mudança de paradigmas para toda a cadeia de processo do consumidor final ao agricultor no campo. Não adianta absolutamente nada você fazer orgânico, chegar em casa, colocar um fruto num processador e encher de açúcar. Agora, professor...
funcionar. Eu estou tentando compartilhar uma tela aqui, mas não está indo, não. Ah, foi. Depois a gente fala um pouquinho sobre o sobre registro, sobre essa questão aí de falar sobre... Mas, assim, a pergunta do Belmiro é nesse sentido. Para mim, picolé faz muito bem à saúde. Agora, os ingredientes têm que ser saudáveis. E se for polpa de fruta, como um professor de fruticultura, eu vou achar que faz bem pra caramba. Agora, professor, na questão do selo orgânico, qual a confiabilidade dele? Na verdade, existe uma legislação em vigor que obriga a gente ter que o consumidor final, no ponto de vista de agricultura orgânica, do ponto de vista de legislação, e a lei é muito nova, né? Ela é de 2003, a lei que regulamenta a produção orgânica de alimentos no Brasil, ela é de 2003, é jovem, fazendo 15 anos, né? Sim. A regulamentação da lei, porque às vezes a pessoa não entende assim, tem a lei, tem que regulamentar a lei. A lei já não sai regulamentada. Ela é de 2011. E tem várias instruções normativas que regulamentam a legislação, a produção orgânica, a comercialização de orgânico, em várias instâncias, inclusive o extrativismo orgânico. Para falar da nossa região, nós precisamos aprimorar o processo de extrair a pimenta rosa, a famosa aroeira, Sim. que os agricultores pegam barato, o pescador, na época do defeso, pega barato e vende caro para o atravessador aí. Então, a gente precisava regulamentar isso para ter sustentabilidade, para não destruir a planta, que é nativa brasileira e que tem uma legislação. E aí o selo, é claro que a legislação está ali para funcionar, né? O selo, que ele é obrigado em 3 instâncias, né? Tem o selo que tem empresas privadas que fiscalizam e te credenciam o selo, até a acreditação que se faz na agricultura familiar por meio das OCS, né? Que é um registro que você faz no Ministério da Agricultura a partir de associações de produtores, coisas assim, e tem também das cooperativas, são 3 níveis, então, a empresa privada, cooperativas e associações, e a agricultura familiar em termos da OCS, e isso tem que permitir que, se o consumidor final quiser visitar o produtor e saber as informações, ele tem condição de fazer. Então, eu acredito, o selo ele funciona bem. O grande problema é a burocracia que o agricultor não está acostumado. Para fazer o mais simples lá na OCS, né, que são as organizações de controle social, muito bem estabelecido, uma inovação brasileira, só no Brasil existe isso. O agricultor familiar que está querendo vender produto orgânico por meio de registros, por meio de OCS, junto ao Ministério da Agricultura, ele não pode vender para atravessador, ele tem que vender para o consumidor final. Então, às vezes, assim, você quer comprar um produto orgânico, se você chegar na Feira da Roça em Campos, ou em qualquer lugar do Brasil, o agricultor que tem aquele registro, ele tem que apresentar um papelzinho para você, um formulário, de que aquilo está registrado no Ministério da Agricultura. Se você quiser sair dali e ir lá visitar a propriedade dele para saber se ele faz orgânico, você pode fazer isso e a lei te determina. Ele só pode vender, então, nas feiras, direto ao consumidor e para órgãos públicos, para merenda, né? Por exemplo, das prefeituras, ele pode vender. Então, isso é uma inovação brasileira muito legal. Então, o selo é costume. Só que o selo, do ponto de vista de funcionalidade, pouca gente olha, né? Se tem o selo, hoje o QR Code, rastreabilidade. O problema é que fica caro. E como a ciência ainda não fez a sua parte, tem sido comum para as empresas, toda hora chegar no agricultor e falar assim, isso era autorizado, mas agora é proibido. Se você for buscar conhecimento científico sobre isso, você não vai encontrar. Não pode usar calcário, pode mármore ali, Cachoeiro Itapemirim aqui perto tem muito, né? Granito, mármore, alguma coisa. O calcário tem que ser um calcário que não passa em processamento químico,
E aí é um processo que você vai fazer. A legislação diz que você tem que preparar a sua terra para fazer agricultura orgânica. Isso leva anos para fazer isso. Então, o selo é uma exigência. E o problema é o seguinte: o selo é uma exigência em função da não confiança que existe entre as partes, o consumidor final e o produtor. Como não existe confiança, tem que ter a lei. Como a lei não funciona, tem que ter o fiscal. Mas também o fiscal pode não funcionar, e a gente tem aí vários exemplos de coisas dessa natureza. Então, do ponto de vista de consumo de agricultura orgânica, o melhor é o consumidor final mudar a sua rotina e ir direto para as feiras onde está o produtor final inicial ali e interagindo cada vez mais. Inclusive, esse é o modelo mundial da FAO, né, para a produção de alimentos, regionalização, interação maior entre o consumo e a produção, tirar da cadeia produtiva os atravessadores que agregam valor, ganham dinheiro, não correm o risco. Mas, assim, e ele é importante em alguns processos, mas, às vezes, tem muito atravessador e aí acaba encarecendo. O agricultor ganha pouco do que se produz e o consumidor final paga muito do que ele compra para consumir. Então, é um grande desafio para todos nós, mas o selo funciona a despeito da burocracia e da organização exigida por parte do agricultor. Ele tem que ter um caderno anotando tudo que ele está fazendo, com planejamento. Sabe, o caderno de planejamento do agricultor? Pensa como é que é isso no campo. Nem sempre o agricultor tem o conhecimento nem para escrever tudo o que precisa ali no que estabelece a regra. Então, só em organizações e associações que ficaria mais fácil. Mas no Brasil também as associações, em alguns momentos, e as cooperativas não funcionaram bem. Professor, até um momento atrás, não sei se eu não estou acompanhando, existia um debate muito grande em relação aos transgênicos, né? De ter no rótulo da embalagem que aquele alimento é transgênico ou não. Como que o transgênico ele é realmente um vilão na produção de alimentos ou não? Onde está esse debate agora? O que foi decidido? Na verdade, hoje, os alimentos vêm com um Tzinho de transgênico, né? Está lá, qualquer alimento você encontra. Por parte da ciência, pelo menos da ciência agronômica, o transgênico não é um vilão. Ele é parte do processo de produção de alimentos, né? O grande debate é que a gente fica na mão de poucas multinacionais que produzem aquele tipo de semente com aquela característica. Mas, de qualquer forma, para a agronomia, de uma maneira geral, o transgênico, assim, você tem espaço para todos, desde que seja produzir alimento com qualidade. Esse é o grande debate, né? Eu vou repetir o que eu falei no início, nós não precisamos mais aumentar a quantidade de alimentos no mundo. Isso está provado. Pelos indicadores mundiais aí de estatístico, nós temos em torno de 800 milhões de pessoas, o que dá 10% da população mundial, aproximadamente, passando fome. É um quantitativo grande. Mas o que se joga de alimento fora do desperdício daria para alimentar 2 bilhões de pessoas. Ou seja, alimento estamos produzindo em quantidade. Não precisa desmatar, não precisa abrir novas áreas. E a ciência agrícola ela fez o seu papel nos últimos 30 anos. A gente aumentou a produtividade por área muito. E o transgênico faz parte desse processo. Agora está na hora, e esse debate está cada vez mais rico, da gente caminhar na direção de melhorar a qualidade. A qualidade do alimento a ser produzido, mas a qualidade do consumo dentro de casa. Repito, não adianta nada você produzir um produto melhor e chegar dentro de casa você fazer besteira, né? No bom e velho português, encher de açúcar, encher de sal, né? Que são ingredientes da culinária que efetivamente fazem mal à saúde humana, né? E de outros animais, né? Então, esse é o debate, melhorar a cozinha e melhorar a produção.
A gente tem avançado muito nos últimos anos sobre isso, mas ainda é pouco diante do que a gente tem. Esse site que eu compartilhei aí com os nossos ouvintes e com vocês, ele é o site do Agrofit. O Agrofit é um sistema brasileiro de registro de agroquímicos, produtos que devem ser utilizados na agricultura para controle de pragas e doenças. Precisam estar registrados nesse site no Ministério da Agricultura. E para estar registrado aí, ele precisa passar pelo protocolo científico de desenvolvimento, de testes e de regulamentações junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é ligada ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Meio Ambiente, e para fazer isso. Então, assim, isso aí causa muita polêmica, porque quando sai aí nas mídias que registrou tantos agrotóxicos, as pessoas não sabem o que estão falando. Precisa registrar mais produtos para controle de praga e doença. Os agrônomos é que vão olhar, e os veterinários, no caso da veterinária, os tecnistas, é que vão olhar o leque de opção que temos para escolher o melhor e o que causa menos dano. E essa transparência que está aberta aí, ela são os produtos registrados para a agricultura orgânica, está lá embaixo, produto fitossanitário no uso aprovado para a agricultura orgânica. Nós só temos 133 marcas comerciais registradas para a agricultura orgânica. 133. Mas vamos lá, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque se vocês olharem no ingrediente ativo, que normalmente é um produto biológico, vocês vão ver que o nome comercial, isso aqui é igual Novalgina. Tem vários nomes para o princípio ativo do paracetamol lá, né, por exemplo, do princípio ativo. Então, você tem vários produtos comerciais com o mesmo ingrediente biológico, no caso aqui, olha, metarrísio anisófilo, metarrísio. Então, só para você olhar aqui, tem com três nomes diferentes. Ou seja, desses 133, nós temos muito pouco produto com ingrediente ativo para ser utilizado. Se nós fizermos isso aqui para todos os produtos, vocês vão observar que vai aparecer, vai rodar aqui, vai demorar um pouquinho. Então, está aqui, ó, o site, o produto, marca comercial, eu posso usar pela cultura, eu posso chegar aqui e procurar, por exemplo, aqui, ó, eu quero para a cultura. Então, está aqui, ó. Nós temos hoje no Ministério da Agricultura 2.316 produtos químicos ou biológicos, biológico tem muito pouco, a gente viu ali, né? Para usar no manejo de praga e doença. A agricultura orgânica, o debate sobre ela é que essa quantidade é muito. Não é a quantidade que é muito. Talvez seja o princípio ativo e a classe toxicológica que seja muito de alguns. Então, para desespero de muita gente que é contrário, nós temos que aumentar essa lista com produtos que façam menos mal à agricultura, ao agricultor e, lá no final, ao consumidor. Mas nós temos que aumentar essa lista com produtos biológicos também, sabe? Usando fungos entomopatogênicos, né, que são fungos que atacam pragas, pragas que atacam pragas, criar inimigos naturais, usando química de produtos naturais para tirar feromônio, para fazer controle, para expulsar a praga dali, para ter plantas que sejam atrativas ou repelentes, né? Então, assim, quando você vai falar de agricultura orgânica, eu não posso consorciar culturas com pragas, milho com abacaxi, sabe? Porque coco com graviola. Se eu fizer isso, eu crio uma sinergia que não é legal. Porque tem pragas que atacam os dois, tem doenças que atacam os dois, eles consomem os mesmos nutrientes na mesma intensidade, às vezes.
atraem pragas e doenças. Então, a planta pode ser atraente, pode ser repelente. Como é que a gente faz isso? Com ciência. Como é que eu amplio essa lista e eu preciso ampliá-la? Com ciência. Nós não temos dinheiro para fazer ciência. Qual é o grande problema? Se vocês entrarem nesse site, fizer aqui, ó, vou fazer uma brincadeirinha aqui com os nossos ouvintes. Cultura. Né? Cadê? Cultura. Então, vamos lá para o meu queridinho aqui, São Franciscano, aqui, abacaxi. Né? Afinal de contas, ele é o meu preferido. Nós temos 73 produtos registrados para o abacaxi. O abacaxi é uma planta nativa da América do Sul, mais especificamente do Brasil. Quem produz abacaxi são países pobres. Brasil, a Costa Rica hoje tem produzido abacaxi, inclusive com selo orgânico muito legal, alguns países do Sudeste Asiático. Agora, para fazer uma outra referência em fruta, vamos ver aqui maçã, que está aí presente desde Adão e Eva, não é isso? Uhum. Olha quantos produtos eu tenho registrado para maçã. Químico e biológico. Isso quer dizer o quê? Que é muito mais fácil, do ponto de vista legal, eu produzir maçã do que eu produzir abacaxi. Eu tenho mais aparato, mais produtos, mais e menos tóxicos para usar. Estou falando da agricultura convencional. Para a agricultura orgânica, praticamente eu não tenho. Esse produto tem que estar registrado. E se for registrado, demora às vezes 10 anos. A gente precisa de celeridade na ciência, celeridade na burocracia, porque senão a gente não consegue. Esse é o debate, que às vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme de compreender. Se nós não fizermos, nós, as instituições de pesquisa pública, não fizermos o desenvolvimento de produtos e processos para controle de praga e doença, para manejar a agricultura orgânica, para produzir abacaxi orgânico, as empresas multinacionais não vão fazer, porque não tem interesse, porque maçã é plantada no mundo inteiro, em países pobres e ricos. Inclusive, o Brasil exporta mais maçã do que abacaxi. Porque é mais fácil produzir maçã e o mercado mundial demanda mais. Em abacaxi, em feijão de vagem, a gente não tem ciência intensa. Maçã é fácil, que o mundo inteiro está fazendo pesquisa. Tem reunião de pesquisa de maçã no mundo, lota de gente na Califórnia, na Itália, em Israel, sabe? Então, a gente precisa aprimorar este processo. Eu espero que as pessoas estejam ouvindo assim. O problema é que nós não temos produto registrado e não pode sair registrando na marra. Tem que testar e fazer pesquisa. O biológico também. Biológico faz mal também. Eu uso um fungo para controlar uma praga. Esse fungo pode fazer mal à saúde das pessoas. Pode fazer mal ao ambiente. Você pode criar desequilíbrios ambientais a partir de plantas e fungos. E aí é a parte química de produtos naturais, extrair princípio ativo. Nós estamos num debate enorme sobre princípio ativo. A maioria desses produtos tem ingrediente ativo extraído de planta. Alguns fazem muito mal. Né? Tem plantas e plantas. E o que é isso? Para terminar essa fase aqui é o seguinte: vocês sabem a diferença entre veneno e remédio, né? A famosa dose. Isso vale para alimentos também. Então, para produzir agricultura orgânica, nós vamos precisar fortemente de melhorar a educação no campo, de aprimorar a assistência técnica, normalmente pública, que não está funcionando, de capacitar melhor nós agrônomos e aprimorar os insumos que são utilizados. Não é isso? Repito, nós falamos aqui antes de entrar no ar. Você vai no mercadinho comprar tomate orgânico, tem 2 tomates dentro de um recipiente de isopor revestido de plástico. Isso é hipocrisia. Dá grossa. Sim. Isso é hipocrisia. Na verdade, o consumidor final quer algo lindíssimo, bem embalado para levar. Esse consumidor que defende a agricultura orgânica compra um produto
que vem em produtos que, para produzir, gasta muita energia, plástico, isopor, caixa de papelão, caixa de madeira, que não é orgânico. Produção orgânica é um conceito em todas as instâncias, não é isso? Então, produzir orgânico para o nosso agricultor, principalmente o familiar, é um desafio hercúleo. E por isso que as grandes empresas multinacionais, vendo o filão de mercado, como se ganha dinheiro com isso, está entrando fortemente nisso. Fala, Luiz. Agora, você enxerga com otimismo esse mercado de orgânicos para frente? Ou você acha que ainda é muito complicado, né, de se produzir, assim? Não, eu enxergo com otimismo e está funcionando. Assim, as pessoas dizem que eu costumo fazer muita gente desistir de plantar qualquer coisa. Plantar não é uma brincadeira. Pode ser no meu quintal, de alguém que tem um sítio. Eu tenho vários colegas profissionais em outras atividades que não agrícola. Aí tem um sítio, eu colhi, minha frutinha lá é orgânica. Você já fez a conta, se você vender para comprar um prato de alimento, né, para pagar a escola do seu filho, um treinamento que seu filho tem que fazer na internet? Assim, as pessoas acham muito bonitos e não tem formação nisso. Não formou na área ambiental, não formou na área agrícola, não conhece e acha muito fácil. Né? E eu sempre uso exemplo de pessoas que recomendam, tipo assim, não coma morango porque tem muito agrotóxico. Então não coma óleo de soja. Então não coma arroz. Então não coma feijão. Então não coma carne. Então é o seguinte, o desafio aí é o outro lado. O desafio do orgânico no campo é a proteção ambiental e do agricultor. Esse é o grande desafio. Para o consumidor, por mais que alguns falam, ainda não é um problema tão grave. Não venha me dizer que o problema não é o consumir o alimento com agrotóxico. O problema é não consumir o alimento. O problema é a forma como se consome o alimento. Esse é o ponto. E assim, quando você debate sobre agricultura orgânica, eu tenho colegas que chegam no supermercado, eu pego o fruto, cheiro, olha que cheiro de agrotóxico. Gente, os que mais matam nem cheiro tem. Isso é bobagem. Isso não ajuda. Você olhar um fruto bonito e achar assim, tá cheio de agrotóxico. Às vezes foi só lavado. É higiene, né? Às vezes é higiene. E o agricultor e o consumidor não quer comprar fruto. Existe... Fruto não é alimento feio. Não adianta. Ou muda isso, o mundo inteiro tentou, né? Em Portugal, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, começaram aí os movimentos, como a fruta feia. Né? Não consegue. Se o agricultor vender isso, mesmo na feira da roça, se você tiver uma quitandazinha, um fruto mais arrumado, um alimento mais arrumado, um peixe mais arrumado, todo mundo vai comprar ali. Todo mundo, de uma maneira geral, que roda o mundo. Então é o seguinte, eu sou otimista com relação a isso, e tem outra, não tem saída não, o caminho natural é esse. A gente caminhar para uma agricultura mais sustentável. E o sustentável não é só do ponto de vista biológico, é do ponto de vista econômico também. É o campo produzir alimentos com melhor qualidade química, melhor qualidade nutricional, utilizando melhor os insumos que o agricultor tem na sua propriedade, na sua região. Vamos voltar aqui e falar de São Francisco Tabapuana? Tem as indústrias de farinha com um monte de resíduo, tem cana com um monte de resíduo. Só que lembrando que para fazer a agricultura orgânica de acordo com a lei, tudo isso tem que ser orgânico. A cana vai ter que ser orgânica, a cana tem que ser orgânica, da mandioca também, o esterco tem que ser sem uso de insumos que fazem mal. Então, é nesse sentido. Então, assim, Luiz, eu sou otimista com relação a isso. Sim, pesquisa científica na nossa região
para a produção de orgânico? Em que pé está? Tem muita coisa, tem muito trabalho? Em qual área assim, da produção orgânica tem mais estudos? Não, não é só. Nós não estamos diferentes do resto do país. Muito pouco. Vamos ser sinceros, muito pouco. A produção científica, do ponto de vista de paper ou de artigo científico, ela é nula praticamente, né? O grande debate é: a gente vive em surtos, e os surtos são assim quase picos, né, pontuais na história, que o financiamento científico ele não existe. Ele não existe. E assim, para fazer esse tipo de desenvolvimento científico e tecnológico, você precisa de tempo, dinheiro e gente. A gente agora, por exemplo, está passando, nos últimos 5 anos, uma crise terrível de financiamento científico no Brasil. Não há interação no Brasil, e aí eu não sei de quem que é a culpa e quem é o culpado, se é a universidade, ou o agricultor, ou as empresas, entre parcerias de agricultores, sabe? Mas, mesmo para isso, você precisa ter transporte, disponibilidade do agricultor, e coisa que vai dar à instituição. Mas ainda é muito pouco, pontuais, sabe? De alguém que desenvolveu um produto, um bioinsumo. Essa parceria ela praticamente não existe no Brasil. Existe assim, muito pouco. E as empresas grandes estão entrando para produzir produtos. Se você entrar agora na internet, eu não vou fazer isso aqui, porque eu vou expor marcas, e procurar produtos para agricultura orgânica, você vai achar muito produto, repito, onde a embalagem vale 10 vezes mais do que tem dentro. Nós estamos caminhando em função do modelo de captação de recursos, de ganhar dinheiro, para um modelo parecido com a agricultura tradicional, só que não usando agrotóxico. Vamos repetir aqui, ó, as necessidades do agricultor tem para atender o que o consumidor quer. Quantidade, qualidade e continuidade. Ele tem que ter o produto em quantidade na hora que o consumidor quer. As redes de supermercado querem que ele forneça todo dia, naquele tempo, daquela forma. Então, quantidade. Qualidade ainda é pautado no aspecto visual. Qualidade ainda no mundo, não é só no Brasil, como a fruta feia não é uma política pública brasileira, ela é um movimento mundial. A qualidade ainda é pautada. Ninguém, como diz a Juliana aí, ninguém lê rótulo. Ninguém instala o QR Code do seu celular para ver algumas frutinhas, até ovos. Já viu que ovos vem hoje um carimbinho? Rastreabilidade. Isso aí eu acredito que vai ajudar muito a melhorar. A pegar, inclusive, aqueles que, porventura, façam as coisas erradas achando que não vai ser pego. Que venda como orgânica alguma coisa que ele aplicou agrotóxico. Nós temos isso aí. Então, quantidade, qualidade e continuidade. O consumidor quer que esteja disponível para ele todo dia daquela forma. Olha que situação fica o agricultor, principalmente o familiar. Ele não tem quantidade, ele pode ter qualidade, mas ele não tem quantidade. Esse é o desafio que a gente tem, e aí precisa de um entendimento do agricultor, do consumidor, de fazer um esforçozinho de sair daquela famosa zona de conforto para ir ao encontro do agricultor. Se fizer isso, a gente vai caminhar bem, né? Agora, professor, eu gostaria que você falasse um pouco mais, você estava comentando, né, sobre algumas espécies que, interagindo juntas, uma proporciona, por exemplo, uma praga de uma, combate a praga de outra. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso para a gente aqui? Tudo é ciência. Tem um amigo meu, rapaz, você puxa a sardinha para o seu lado o tempo inteiro, né? Porque, na verdade, rotação de cultura é uma técnica agronômica importante. Já que eu estou falando muito de São Francisco Tabapuana aqui, né, puxar sardinha para Juliana, né? São Francisco tem uma rotação de cultura que é um espetáculo do ponto de vista de concepção, e talvez as pessoas nunca tenham entendido isso.
Planta mandioca, 12, 14, 16 meses tira aquilo, planta abacaxi, 12, 14, 16, 18 meses tira aquilo, planta mandioca. Então, a mandioca extrai muita matéria orgânica, o abacaxi incorpora muita matéria orgânica, porque você tira o fruto, fica aquela massa. O que faz isso? Faz quebra de ciclo de praga e consumo de nutrientes em intensidades diferentes. Então, tem uma praga na mandioca, mandarová, uma lagarta que come tudo. Você quebra o ciclo dela. Tem uma praga no abacaxi, broca do fruto ou fusariose. Você quebra aquele ciclo. Rotação de cultura, legal. Agora, dá para fazer rotação de cultura milho e soja? Não. Soja e feijão? Não. Isso não é rotação de cultura. Soja, milho, milheto, sorgo, beleza. Então, isso estou falando de rotação de cultura. Uma coisa importante, você mudar as áreas, sabe? E ir quebrando o ciclo de praga e melhorando a eficiência, incorporando matéria orgânica para enriquecer o solo. O outro é consórcio entre culturas. É plantar ao mesmo tempo duas culturas numa mesma área. Um que, por exemplo, os agricultores, foi inclusive minha dissertação de mestrado, o tema, né? Assim, é consórcio milho com feijão. Hoje está na moda os policultivos, né? Inclusive os sistemas agroflorestais, sim. pecuária, né? Pecuária é agrofloresta. Tudo isso é uma concepção de como é que as plantas interagem. Então, consórcio milho-soja, ele é milho, feijão, em termos de agricultura familiar, fornece dois alimentos fundamentais para a agricultura, que primeiro tem que ser atendida, que é do próprio agricultor, né? E fornece alimento. E eles têm pragas diferentes, ciclos diferentes. O feijão é leguminosa, pode até incorporar nitrogênio, né? Sim. E assim vai. Agora, quando eu planto, faço consórcios com plantas que não casam bem, um problema do maracujá hoje são os vírus. Seríssimo. Lembrando que nossa região, e a região ali de São Francisco, a antiga São João da Barra, já foi o maior produtor de maracujá do Brasil, em 1996. Hoje, se plantar, ninguém consegue colher, porque tem viroses gravíssimas e a gente não tem, assim como para humanos, a gente não tem remédio para vírus fácil, não. No campo, isso é um problema sério. Aí, se você planta maracujá e consorcia com abóbora, você está enrolado. Por quê? Porque a abóbora atrai vetores de vírus, por exemplo. Né? O vírus é transmitido em plantas, normalmente por insetos sugadores, que picam uma planta doente, depois picam a planta sã e vai. É igual dengue. Igual dengue, né? Então, os consórcios precisam ter técnica. As rotações de cultura precisam ter técnica. Os policultivos, as permacultura da vida, né, que está na moda também, né? Hoje já a gente fala de várias agricultura sintrópica, cada hora uma palavrinha nova, mas no final é ciência e como é que você pode fazer lá no campo. O agricultor nem sempre tem condição de buscar isso, o entendimento disso. Ele precisa de assistência técnica adequada, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado em coco, por exemplo. Tem regiões aqui, essa nossa região já plantou muito coco. Se você planta coco e planta uma fruta lá dentro, e você não colhe direito a fruta, e, por exemplo, o abacaxi vai apodrecer lá dentro, coco tem uma praga, que é broca do olho do coqueiro, que é uma praga que mata, que ela é atraída por odores de alimentos estragados, né? Fruta, cana, sabe? Então, o Ricóforo palmarum, que é a praga do coqueiro, se você planta lá dentro, ele vai tudo lá para dentro e contaminar o coco. Não é um consórcio adequado. Né? Tem milho e coco, tem doença do milho, fungo, que ataca o coco. Né? Então, assim, é para entender que tudo isso precisa de um conceito que você tem, não porque eu ensinei meu aluno a aplicar agrotóxicos,
É porque ele aprendeu fundamentos da ciência e fundamentos da agricultura, na disciplina de agricultura geral, na disciplina de manejo de solo, de qualidade de água. Além disso tudo, tem todo um planejamento disso, de adubação, de manejo de água, de época de plantio. Isso é o fundamento da agricultura orgânica. Filosoficamente e tecnicamente falando, é isso. Se a gente fizer isso, a gente vai embora. A gente avança muito e reduz já de imediato o uso de agrotóxicos. Já de imediato. Uhum. Você pode perceber que quem conhece São Francisco, e a gente está falando muito aqui, esse consórcio mandioca com abacaxi, tem gente que praticamente nem aduba, ou aduba muito pouco. Mas aí, como não faz seleção de muda, separação de muda, leva a muda contaminada para o campo e tem que aplicar agrotóxicos para ter algum fruto no final. Esse é um desafio enorme. A pergunta da Juliana, nós estamos tocando projetos de agricultura orgânica, mas não é uma coisa simples, porque não há incentivos. O produto é mais caro, se o produto é mais caro, tem que levar para o mercado mais nobre. Como é que o agricultor vai levar um fruto de abacaxi orgânico para o mercado mais nobre no Rio de Janeiro, que possa pagar mais caro, até 10, 15 reais no fruto? Então, não é assim, tem muita gente falando, mas assim, ninguém quer dar uma enxadada no campo, né? Uhum. Para saber como é que é estar 11 horas da manhã no sol quente ou 2 horas da tarde no sol quente, cuidando de uma atividade agrícola. Uhum. Agora, em questão ao meio social, assim, a forma que o agricultor tem de plantar, não sei, a agricultura convencional, ela parece uma forma mais dura do produtor, né? Ele tem que vestir aquelas roupas, tipo astronauta, e talvez na agricultura orgânica ele não precise disso, né? Mas aí, como que você vê essa questão assim, social? Na verdade, o uso do agrotóxico pressupõe o seguinte: a gente tem que separar a agricultura que a gente chama de convencional da desordem. Uhum. O não seguir regras, voltando ali, eu mostrei ali, maçã tem 400 produtos registrados, abacaxi tem 70. E, às vezes, o agricultor não tem um produto registrado, tem uma língua, tem uma palavra, um termo em inglês que a gente chama de cultura sem. No Brasil, a gente chama de cultura com suporte fitossanitário insuficiente. Mas aí no mundo a gente chama de minor crops. São plantas sem muito interesse comercial. Uhum. E aí o agricultor acaba usando produtos que não são registrados para a cultura, que não foi testado. Lá na frente, se alguém fizer análise desse produto e descobrir que o agricultor usou um produto não registrado, é possível que ele sofra penalidades legais. Uhum. Multa, processo. Isso já está ocorrendo no Brasil. Uhum. Né? Mercados fazem avaliação, encontram um produto que não está nesse agrofit, um princípio ativo não registrado para aquela cultura especificamente, e vai ao encontro, ou melhor, vai de encontro, né? Para ver se arruma uma briga legal com o agricultor que vendeu aquilo, a nota fiscal do agricultor, a rastreabilidade, que é a forma. Então, você tem que usar os famosos EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Que dá aquela imagem de astronauta que o agricultor não quer usar de jeito nenhum, porque ele se sente asfixiado dentro daquela roupa. Agora é o seguinte, nós estamos tendo que usar máscara, uma coisa horrorosa, né? Tem que usar máscara e sair pela rua. Quem usa óculos igual eu fica embaçando tudo, uma confusão danada. Imagina, e está todo mundo reclamando da máscara. Imagina o agricultor no sol quente, com pulverizador costal nas costas, pulverizando agrotóxicos dentro de uma lavoura no dia a dia. Sim. Ele poderia estar evitando boa parte disso. Um dos instrumentos é a mecanização, que tem ocorrido muito aí, desenvolvimento de equipamentos menores, até para a agricultura familiar. Né? O outro é não usar. Para não usar, você tem que fazer a agricultura melhor do mundo. Uhum. Na linha do orgânico,
repito, o desafio maior para o agricultor produzir orgânico é a falta que ele tem, a dificuldade que ele tem do entendimento do que ele tem na propriedade, do planejamento. Então, para isso precisa educação no campo, né? A capacidade de saber que ele pode usar determinado produto ou processo, que isso não vai causar ou vai causar pouco mal ao ambiente e às pessoas envolvidas no processo, desde o produtor, a família do produtor, até o consumidor final. Mas, para isso, é usar produtos que não provoquem mal. Mas, na agricultura convencional, e para a produção de alimento em larga escala, é quase impossível. Assim, para a maioria das culturas. Nós já temos técnicas em alguns momentos aí feitas nesse sentido. Agora, por exemplo, numa propriedade assim, se você, né, produz sem utilização, por exemplo, de agrotóxico, assim, e o seu vizinho ele utiliza agrotóxicos, os seus produtos eles podem ser considerados orgânicos? Ou não? Na legislação tem questão de distanciamentos. Entendi. Proteções, a qualidade da água que pode estar contaminada, o lençol freático, se você for usar o lençol freático, está contaminado. Né? Isso, inclusive, é motivo de muito conflito pelo Brasil afora. O conceito de agricultura pressupõe-se o ambiente como um todo. Então, a agricultura familiar, se o entorno não faz o manejo, aí você quer controlar uma praga utilizando técnicas alternativas, hoje consideradas alternativas, né? Mas lá na frente serão técnicas estabelecidas para isso, e o seu vizinho não controla. Eu estava falando aqui de vírus. Eu quero controlar vírus da minha lavoura usando plantas atrativas para o inseto que transmite o vírus. Então, eu vou lá e produzo flores para que um inseto, um determinado percevejo que pica meu maracujá e traz o vírus, vá atrás dessas flores, dessas outras plantas. Existe essa técnica. O meu vizinho não faz. Não vai adiantar. Entendeu? Assim, então, realmente é um conceito regional, você tem que tomar cuidado com água, com lençol freático, com solo. E quando você pensa na região, você vai ter produtos. Nós vamos voltar para o escambo, né? No bom e velho português, na troca de produtos e processos entre agricultores. Um produz abacaxi, outro produz feijão. Eu tenho resíduo de abacaxi e o outro tem resíduo de feijão para usar na agricultura orgânica, para produzir meus processos e produtos. Só para vocês terem ideia de como é difícil, né? Ter essa coisa. E, assim, o nível de fiscalização exigido é alto, o nível de análise necessária, às vezes, é alto. Nem em laboratório nós temos que fazer análise de solo direito. Laboratório comum de análise de rotina. Imagina fazer análise de resíduo de agrotóxicos em fruta. No Brasil, praticamente não tem. Para a ciência, nós da UENF, por exemplo, não temos laboratório que faz análise de resíduo de agrotóxicos. Se eu quiser fazer, para fazer meus experimentos com abacaxi orgânico, a demanda que está fazendo aqui, eu preciso mandar para uma empresa em São Paulo ou no Rio, às vezes uma amostra custa R$500. Nossa. Uma amostra para achar um princípio ativo. Então, eu estou falando assim, às vezes eu preciso de 1.000 amostras, 500 amostras, pensa. Então, 1.000 laboratórios estabelecidos para fazer a fiscalização. Se o produto efetivamente não recebeu, se o produto que eu vou consumir não recebeu agrotóxicos ou adubação inadequada, para pegar aqueles que querem fazer mal feito e que acaba por sujar a cadeia produtiva como um todo. Eu sempre conto historinhas, né? Na época, o João Fantástico fez aí umas matérias sobre gente que ia num centro de comercialização de fruta em São Paulo, no CEAGESP, comprar fruta para vender nas feiras de São Paulo como orgânico. Isso já aconteceu. Ou alguém que vai numa lojinha considerada de produto orgânico, chega lá, comprar um produto orgânico, mandar fazer análise e encontrar agrotóxicos dentro daquele produto. Isso já aconteceu.
Então, a questão da confiabilidade é muito, entre os humanos, é uma coisa complicada. Sim. Tem alguma... Uma pergunta. Como, então, diante de toda essa dificuldade em relação às pessoas, o preço, né, a ser acessível, como podemos disseminar o consumo desses alimentos orgânicos para todas as classes sociais? Né? Você falou que existe um incentivo aí para a venda dessa mercadoria nas escolas, mas qual a forma? Pode ser até algo assim, utópico, muito longe do que a gente espera. Mas o que a gente pode fazer para tornar isso mais próximo da nossa realidade? Na verdade, já estamos, eu acho que nós estamos fazendo. Acho não, tenho certeza, nós estamos fazendo. O Brasil, quase todos os países do mundo, mais de 150 países do mundo, têm legislação para a produção de orgânico. Então, é um movimento mundial. O Brasil tem uma legislação e ela é citada o tempo inteiro e tem sido utilizada para debater, já é um caminho, né? Um caminho natural do andamento. Os consumidores estão querendo produtos assim. Então, nós já temos a demanda. Nós vamos ter que reduzir custo de produção ou reduzir o número de atravessadores entre o produtor e o consumidor final. É por isso que a FAO fala muito em agricultura local, produto regional, sabe? Por que eu tenho que, sem nenhum demérito, sem nenhum problema com relação a isso, por que eu tenho que consumir produto de fora se eu tenho produto daqui? Né? Se eu chegar no supermercado, ou na feirinha, ou na quitanda, e comprar produtos produzidos na região, já começa a fortalecer o processo. Então, gente, as bases estão postas. Do ponto de vista de Brasil, assim, se você for numa feira de produtos, insumos agrícolas na Europa, você vai encontrar muita coisa sobre produtos para agricultura orgânica, bioprodutos, bioinsumos, sabe? Que fazem menos mal quando usados na agricultura. No Brasil, isso já tem sido comum. É tanto que o Ministério da Agricultura lançou há umas 2 semanas o Plano Nacional de Bioinsumos. Olha lá, em 2003 nós tivemos uma lei que regulamenta o que é orgânico, como é que se produz, e essa lei foi sendo regulamentada através de instruções normativas em cada área específica, vegetal, animal, exploração ambiental, coisa que o valha. Ela foi regulamentada em 2011, 2011 é logo ali, né? Os consumidores querem... Se você chegar e falar que é orgânico, e o grande debate é a fiscalização, né? E realmente, se aquilo está funcionando, se é mesmo, mas, assim, os produtores compram, os consumidores estão comprando. Quando chega na feira que vê lá a bandejinha de quiabo, foi produzido sem agrotóxico. Não, esse eu quero. Foi produzido, esse eu quero. Então, tem demanda. Onde é que nós precisamos aprimorar? Tem que baixar o preço. Para baixar o preço, você precisa de tecnologia. E tem uma coisa que gente que trabalha com agricultura orgânica não gosta. É o que a gente chama de pacote tecnológico. Como o agricultor não tem a capacidade de ser cientista, de testar o tempo inteiro, e ele não pode ficar fazendo isso, porque senão ele perde o negócio dele, o empreendimento dele, a renda de viver dele, ele precisa ter produtos à disposição para quando aparecer uma praga, quando aparecer uma doença, o equipamentozinho para testar a salinidade da água, se a água está mais salina ou não, se está mais salina tem um produto, né, que entrou ali um adubo que não deveria, que veio do vizinho, o vizinho aplicou cloreto de potássio, caiu na água, está vindo ali, isso é proibido. Então é o seguinte, não, tem uma realidade, mas eu não sou pessimista com relação a isso. O mundo caminha nessa direção. O consumidor começou a bater na tecla de uma maneira mais forte. Países como a França, de uma maneira muito radical, Dinamarca, Holanda, né? Precisamos de mais ciência. E, principalmente no Brasil, a gente precisa de mais ciência, porque boa parte das agriculturas, dos agricultores orgânicos, eles são nativos do Brasil. Estou falando aqui de abacaxi, de maracujá, de goiaba, só para citar fruta.
Uhum. Só para citar fruta. E aí não tem muita pesquisa sobre isso. O grande problema do Brasil é o desenvolvimento científico e tecnológico nativo, vamos dizer assim. Né? Para falar de fruta, das 20 frutas mais consumidas no Brasil, só 3 são nativas. E elas Tem um potencial muito grande, né? E você tem um monte que poderia ser melhor explorado. Sim. E para isso nós precisamos aumentar, tá aí a transparência do Agrofit, o número de produtos registrados para agricultura orgânica. Está ali, ó, 133, sendo a maior parte de 2, 3 ingredientes ativos, Belvéria, Metarrizo, sabe? Muito pouco. Muito pouco. Sim. E para isso nós precisamos de dinheiro para pesquisa. Não tem jeito. O consumidor quer, o consumidor precisa ser melhor educado, para não ser tão exigente. A história de levar sacolinha para o supermercado, quando levar sacolinha, não pegar o plástico para pesar o fruto. Joga tudo junto, depois pesa separado. Não é isso? Mas quer não, quer numa bandeja bonita. Sim. Aí tem uma adesivagem por cima, com a marca do produtor, um espetáculo, né? Pregada em cima, um banner quase em cima da bandeja. Sim. Hipocrisia, gente. Sim. E, na verdade, o que acontece. Então, assim, que o consumidor precisa melhorar lá na frente, na compra e no consumo dentro de casa. A gente precisa dessa educação alimentar. E o agricultor precisa melhorar lá na outra ponta. Como? Melhorar a educação dele, é um movimento nacional que a gente precisa ter, né? Educação no campo, e criar melhores condições para que ele e a geração que ele cria queira continuar lá. Pouca gente sabe que a sucessão no campo é o principal problema no campo hoje. Ninguém quer ficar lá, pouca gente quer ficar lá. Se você vê a curva de demografia brasileira, relação campo e cidade, o que aconteceu nos últimos 50 anos, né? Nós estamos caminhando para 10% da população no campo. Para produzir alimento, nós vamos ter que automatizar, colocar tecnologia, colocar computador fazendo o manuseio das coisas, ajudando o agricultor, lendo as coisas para o agricultor. Então é o seguinte, Juliano, a gente já tem as condições postas. As feiras da roça voltaram para a moda, sabe? É chique aí para os tal dos... Como é que é? Eu vejo a turma colocar aqui sempre, os influencers digitais. É chique agora botar a sacolinha aí para feira comprar coisa, né? E comprar o bolo na esquina da vovozinha ali do lado. Esse é o movimento. Professor, aqui quem fala é o Saulo, coordenador da Rádio IF. Estamos aqui também com o senhor, moderando aqui. Estamos aqui com a participação do ouvinte da rádio. Inclusive, enquanto o senhor vai ouvindo aí, se você puder fechar o slide também, que seria bom também para a tela aqui. Mas o ouvinte, ele está perguntando o seguinte: qual é a diferença, a grande diferença entre a sacola plástico que nós utilizávamos antes e essa tal sacola plástico que agora é reciclável? Porque uma não faz mal, outra não faz mal ao ambiente. Qual é o ingrediente principal que difere uma da outra? Quem está falando isso é o Anísio da região. O produto nem tem muita diferença. Às vezes você usa uma mesma sacola plástica com o mesmo produto. A diferença é a resistência que lhe permite usar ela por mais vezes, né? O grande problema desse debate sobre... que às vezes eu acho até meio boba. Agora tem do canudo plástico, né? Canudinho plástico. Né? É como você joga fora, vamos dizer assim. Então, quando você vai numa rede de supermercado, de hortifruti, e sai de lá com 20, 30 sacolas, cada uma com 2 frutos, 3, um saco de feijão, uma coisa que valha, quando chega em casa, você acaba eliminando aquilo no sistema de lixo público, ou às vezes jogando fora. Isso no campo acontece também. Você chegar em umas propriedades rurais, está cheio de sacola que o agricultor jogou lá, o vento está rodando aquilo, um verdadeiro lixão rural, e tem sido comum. Então, não há diferença, às vezes, do mesmo... Às vezes, a sacola é feita do mesmo produto. No Brasil, às vezes, você anda pelo exterior, você vê uma sacola que você consegue carregar 10 produtos
com aquela sacola e usar ela mais vezes. A mesma sacola que um supermercado fornece. No Brasil, às vezes, a sacola você não consegue sair de dentro dentro do supermercado, porque ela rasga, ela destrói. E, às vezes, isso tem sido comum. Às vezes, a pessoa que está lá embalando para você mesmo, usar 2, 3 sacolas para carregar a mesma coisa, porque ela não tem resistência. Não é o produto só no qual aquele recipiente é feito. É o uso, mais vezes, de uma sacola que traz uma melhor construção ambiental, vamos dizer assim. Então, hoje a gente já pensa muitas vezes, né? Você chega, às vezes, na rede de supermercado, porque não mudou muita coisa. O supermercado continua vendendo a sacolinha, e não é caro. Não é caro. Acaba que todo mundo, me dá 5 sacolas aí que eu vou levar, que eu vou usar em casa para descartar lixo. Precisava ser mais caro para a gente não perder o costume de sair com a sacola no ombro, a sacola definitiva, que você usa 10, 20, 30, 50 vezes, um ano, né? Essas maiores. E dentro do supermercado, o hortifruti, tem uma cultura também de usar menos o plástico que tem lá. Porque o problema é que isso não é biodegradável, na maioria das vezes, hoje até tem, e demora séculos no ambiente para degradar. E, às vezes, é consumido por animais, principalmente os animais marinhos, porque vai pelo leito do rio, isso está indo para os oceanos, e isso é um grande problema. Isso, às vezes, encontra um filhote de tartaruga que um plástico enrolou no pescoço quando era filhote, e aquilo deformou o animal a vida inteira. Então, respondendo à pergunta do ouvinte, normalmente não há diferença. Hoje existem sacolas biodegradáveis, mas a diferença do produto, mas a diferença é a durabilidade. Muito obrigado, professor. E nós queremos também, antes, Luiz, e a Juliana aí, de continuarem nessas perguntas aí que estão realmente sendo muito agregadoras para os nossos ouvintes, para toda a comunidade. Nós temos vários participantes aqui no YouTube, inclusive nós damos oportunidade, né, aos ouvintes de tecerem seus comentários, suas perguntas, e para que realmente nossa live seja bem interativa. Então você aí, ouvinte, participante dessa entrevista, você pode fazer sua pergunta, tecer o seu comentário, que vamos estar colocando aqui ao vivo para os esclarecimentos do nosso querido professor Almir, que tem sido realmente de muita valia. Vão lá, Luiz e Juliana, tá com vocês a bola. Não, só completando aí, o professor estava falando aí das sacolas, né? E a gente tem um problema também nessas sacolas que são ditas biodegradáveis, né? Oxibiodegradáveis. E elas, na verdade, são o mesmo material, só que mais frágeis, e muitas vezes elas se deterioram no ambiente, formam micropartículas, né? Microplásticos e tal, e isso é absorvido pela fauna também, e causam problemas também, né? Alterações hormonais em organismo. Então, você acaba escondendo o problema, né? É o mal invisível. Sim. Na gestão de resíduos sólidos que acontece hoje, é muito mais problemático você ter essa sacola oxibiodegradável do que a sacola comum, porque a sacola comum, plástica, você consegue visualizar e retirar ela ali no manejo simples, né? Agora, o microplástico, assim, é um poluente emergente aí que tem uma série de problemas, que é super difícil de você tirar aí nas estações de tratamento de esgoto, e muitas delas não têm nem essa questão de interesse, porque é algo muito caro, né, você retirar microplástico de efluente, mas sim, existe, e a gente está consumindo aí bastante microplástico. É isso aí. Verdade. Professor, eu tenho uma pergunta. Você falou e tal das feirinhas da roça, né? Mas vamos chegar isso para a população carente mesmo, né? A gente pode ter mais condição, né, de comprar o alimento orgânico, mas para a população carente, né? Existe alguma forma da gente baratear esse alimento para chegar a essa população? Sem a empregabilidade, né, da pessoa ter a renda ou sem renda mínima, tudo fica muito difícil, né? O Brasil, inclusive,
o Estado brasileiro, inclusive, tem debatido muito isso, né? Na verdade, a famosa Bolsa Família, a gente voltou aí, a pandemia, uma coisa foi boa, né? Mostrou a importância de um Estado forte nesse tipo de ação, né? Eu tenho também, nem lá nem cá, mas tem coisas que eu acho que o Estado poderia estar fora, mas assim, mostrou o quanto é importante a escola pública, a universidade pública, e a renda mínima. O debate hoje no Congresso Nacional é essa renda mínima de R$600 para os 40, e é muita gente, né? 40, 50 milhões de pessoas inscritas para receber R$600 mensais. Ela vai ter que ser perenizada em função da crise a crise econômica do pós-pandemia, com que dinheiro? Esse é um ponto. As feiras da roça, ou a interação direta, e aí é o problema da elitização, né? Você elitiza a feira da roça, os produtos ficam mais caros e dificulta né? A relação... na feirinha complica para o objetivo de chegar a esse produto na população mais carente, se torna um abismo. Quando você elitiza... A elitização do alimento, o in natura, que era uma coisa da pessoa mais carente, né? A uso de considerados subprodutos, que virou produto chique, né? Em alguns lugares, e boa parte das comidas brasileiras, a feijoada, a buchada, vinha de subprodutos, né? Que altamente nutritivo, o uso de casca para alimento, né? Que virou medicamento. Você chegar numa farmácia e comprar casca de maracujá, porque virou medicamento. As pessoas não comem o bagaço da laranja porque acham nojento às vezes. Eu já vi gente falar assim, né, e compra produto importado. Mas esse é um desafio. A produção de alimento no mundo, a distribuição, a produção de alimento não é um grande desafio. Né? Assim, a gente consegue produzir alimento, inclusive com qualidade. Precisamos aprimorar, precisamos caminhar na direção que o rumo que nós tomamos nos últimos 40 anos, como diz aquela linha, deu errado algumas coisas aí, a questão da contaminação, né? Nós precisamos voltar à alimentação dos nossos avós, dos docinhos, das abóboras em casa, e da alimentação in natura, da falta de geladeira, da falta de liquidificador, e que a gente possa aprimorar. E a gente tem sido enganado com várias ações, né? O uso da margarina é uma enganação que a manteiga fazia mal. Olha como é que alimenta uma coisa confusa, como é que as fake news fazem com a gente, né? A gente largou de comer a gordura animal oriunda da roça para comprar óleo de soja. Faz mal, agora descobre que não. Aí a gordura animal, a gordura do porco lá ficou chique, você já compra a lata chique com a gordura, com um pedaço de carne lá dentro. Vocês não são crianças ainda, né? Mas eu aqui, quando eu era menina, era assim que guardava, né? Matava um porco, fritava aquela gordura, enfiava os pedaços de comida lá dentro e guardava. Hoje é chique, você compra lata. Margarina era a salvação da lavoura, hoje você descobre que é gordura hidrogenada da pior qualidade. Então, assim, esse é o grande desafio. E para pessoas pobres, carentes, que não têm dinheiro para comprar alimento, como é que a gente vai fazer? A aproximação, e aí tem um problema dos grandes centros urbanos, né, que você ter essa aproximação não é simples, né? Do produtor com o consumidor tende a reduzir custo e preço. As grandes redes de supermercado, e principalmente as grandes redes de marca de alimento, nós temos um desafio gigante que é, se você for procurar, vai na internet e procura. Nós temos, deixa eu ver se eu acho um aqui, que seria bom as pessoas entenderem isso, né? Empresas de alimentos do mundo, né? Eu vou fazer uma maldade aqui com algumas, gente. Me permitam, né? Rapidinho. O Jader Fernandes aqui, ó, um bom se você chegar hoje de alimento, é isso aqui, eu vou compartilhar rapidinho aqui para a gente não demorar muito.
Só para vocês perceberem onde é que a gente está. Espero que todo mundo tenha visto a maldade que eu estou fazendo aqui. Se vocês contarem o núcleo duro do meio ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu não contei errado, eu não sei se já compartilhou. 14 empresas dominam o mercado mundial de alimentos. Nós estamos nas redes do mercado comprando produto dessas 14. E aí o néctar, que tem 30%, 20% de polpa de fruta, e que está cheio de açúcar e cheio de outros processos, estão lá dentro. E esse as pessoas falam assim, não tem agrotóxicos. Lá na Feira da Roça, no fruto, tem agrotóxicos. Uma coisa é a produção de alimento in natura e o consumo de alimento in natura. Isso barateia. Se você for na feirinha comprar peixe, é muito mais barato do que o processado com água oxigenada para ficar branquinho, né, que a gente encontra congelado por aí, ou não é? Então, Juliana, respondendo a sua pergunta, há um desafio de alimentar as populações mais pobres do mundo. Dos 800 milhões de pessoas no mundo que hoje passam dificuldade, no Brasil parece que é em torno de 5%, né? 5% daria aí quanto? 20 milhões de pessoas? Não, 40, não. 2 milhões de pessoas, né? 4 milhões de pessoas. Desses 200 milhões de habitantes. Na África, isso é gigantesco. A China está tirando sua população da miséria com tecnologia, com trabalho, com modelo lá de gestão da China. E está faltando alimento no mundo, porque se os chineses resolverem comprar tudo aí, soja, agora eles resolveram comprar tudo, vai dar dificuldade. Então é o seguinte, respondendo à pergunta da Juliana, é difícil, que não dá para colocar nas contas do agricultor subsidiar alimento para pessoas que não podem comer. Vai ter que o Estado brasileiro dar um jeito. E aí é com emprego ou com renda mínima. Eu acredito que o modelo proposto aí pela FAO de agricultura local, de feiras, tende a reduzir preços. Voltando à primeira pergunta que você fez, a pandemia está aumentando o preço dos produtos? Não no campo. Não no campo. Garanto para você, algumas commodities, que a gente chama assim, produtos considerados no mercado mundial, a soja, aumentou o preço, a China está provocando. Os chineses que têm 1,2 bi de pessoas lá, nunca comeu direito. E aí eles arrumaram alternativas legais, né, Luiz? Comer uns grilos, uma cobra, que a gente não faz parte da dieta alimentar do brasileiro, mas eles criaram umas coisas que hoje viram venda também, né? Boa parte deles estão comendo outras coisas, e aí tem uma demanda mundial que provoca guerra Brasil e Estados Unidos para o fornecimento de soja, Brasil e Argentina para fornecimento de soja. Mas olhando essa figurinha aí, a gente tem ideia na mão de quem que a gente está. E esse é o problema, por exemplo, do transgênico. Nós estamos na mão dessa turma aí, dessas grandes empresas que estabelecem o processo e conseguem embutir na cabeça dos metadados aí, nós viramos cada um dados de metadado aí, né? De que a gente não pode comer alimento, fruta in natura, que está tudo contaminado. Tomar cuidado com isso. E temos que partir para o orgânico sem deixar de comer o alimento in natura que nós temos no mercado. Fazer a escolha entre o alimento in natura que eu coloco à mão e não preciso de uma sacola plástica e o alimento que eu preciso comprar uma Tetra Pak que custa uma fortuna. Sim. Então, assim, fornecer alimento para as populações mais carentes precisa de política de Estado no mundo inteiro. Isso é ação social importante. E eu acho que a pandemia está ajudando muito a gente repensar isso, né? Certamente. Mais alguma pergunta aí, Juliana? Por enquanto, acho que foi só. A gente entendeu aí bastante, né? Foi uma conversa muito produtiva, boa, né? sim. Aprendemos bastante. Com Principalmente certeza. eu que gosto Informação. desse assunto, né? Conversar assim, com o professor Almir é muito bom. Sim. Com certeza.
Então, eu acho para vocês aí pela disponibilidade do bate-papo, né? Vocês que são da área de engenharia ambiental têm que ajudar muito, com porque certeza. a formatação da lógica matemática, que é um desafio, né? Uhum. Eu estava lendo um artigo sobre o que vai mudar a matemática em termos de pandemia, porque tudo é matemática, né? Se a gente tiver base fundamentada da matemática, se o agricultor tiver, ele vai fazer conta, ele não faz conta, ele vai entender o que ele precisa fazer dentro da propriedade dele, ele vai entender se vale a pena ou não vale a pena, ele vai ter lógica no protocolo, vai organizar melhor a produção. A agricultura orgânica pressupõe isso. Então, na minha opinião, é utopia tentar fazer agricultura com nível de formação educacional no campo. Uhum. E aí, as grandes empresas, os grandes empresários é que vão entrar nesse processo. Dominar. A gente não tem sistema público de assistência técnica. E se tivermos, ainda precisa ser uma assistência técnica habilitada para tal. Esse é um grande desafio para a agricultura familiar. Uma coisa é a agricultura familiar, fazer orgânico na agricultura familiar. Outra coisa é a agricultura orgânica, que o caminho natural das coisas vai ser rápido. Porque as grandes empresas, os grandes empreendimentos, essas marcas que eu mostrei, todas estão querendo colocar o selinho de orgânico na caixinha no supermercado. Estão ávidas por isso, porque sabe que o consumidor vai lá olhar um selo assim, ó. Ninguém olha o selo, existe pesquisa, inclusive, sobre isso, né? Sim. E pouco a gente olha o selo e vai fazer isso. Então, um debate legal na hora do almoço da fome, né? Certeza. Então, agradeço aí a sua presença, professor Almi Júnior. Muito bom a conversa, né? Muito produtiva. Agradecendo também a Juliana, ao professor Saulo. E é isso aí. Vamos para a próxima. Eu agradeço, um abraço para você, Luiz, Juliana, ao Saulo, que está aí conosco. E estamos à disposição. Não precisar, né? Sabe onde me achar. Agora é pelo WhatsApp, porque nem tempo eu estou na minha sala por enquanto. Na UFG. Fala aí, Juliana. Show de bola. E vamos ver também se a gente consegue, né, mobilizar aí parte do setor acadêmico para a gente ter mais pesquisas, né? O senhor falou que na UENF, por exemplo, não tem equipamento, né, para se pesquisar resíduos de agrotóxico em frutas, né? Talvez falte mobilização, né, para isso. Falta, assim, mas eu acho que tem mobilização, sabe? A gente está no caminho bom para isso. A gente está caminhando. Eu acho que o desafio maior do entendimento é o que fazer, o que a ciência tem que fazer. E eu acho que a gente está morno. Não é uma coisa que as pessoas percebem como importante ainda. Sim. Sabe? E, assim, a gente precisa, como pesquisador, ser mais cobrado, é a minha opinião, né? Mais cobrado, os resultados que a gente produz, para que serve. Mas tem que lembrar que hoje no Brasil quem faz ciência é uma aventura sem tamanho, porque não há continuidade nos processos. A gente é cobrado, tem sido muito dito na interação com o setor empresarial, setor produtivo fora da academia, mas a gente ainda não tem ainda um modelo para fazer isso direitinho. Esse é o grande desafio. Na hora que a gente conseguir caminhar isso aí, a gente vai. Mas faz parte do desafio, né? O que seria da gente sem desafio? Verdade. Juliana, quer dar a palavra final aí, Juliana? Agradecer a disponibilidade do professor, né? Admiro muito o trabalho dele, principalmente lá na região de São Francisco, né? Que é uma região que tem pouca parceria em relação com as instituições públicas de ensino. Agradecer muito a ele aí a disponibilidade, logo que eu chamei ele aceitou. Agradecer ao professor Saulo e ao Luiz aí, eu gostei bastante aqui da discussão em relação à produção de orgânicos e espero aí ter mais lives aí para a gente estar passando um pouco da experiência do doutor aí, do especialista, na área para as pessoas. Né? Muito bom, muito bom. Eu que agradeço e um bom dia, bom feriado para todo mundo.
Grande abraço para vocês. Vocês falaram a palavra-chave, hein? Hoje é feriado e nosso professor está aí com a gente. Professor, nós da Rádio IFE agradecemos muito a sua participação, agradecemos a Engenharia Ambiental, na pessoa aí do nosso Luiz, da Juliana, do coordenador Gilmar Costa, e queremos deixar, professor Almir, esse canal aqui da Rádio IFE Educativa, é uma rádio que já tem 5 anos, nós fazemos várias lives, que à disposição do senhor, se o senhor quiser apresentar um trabalho, uma tese, uma discussão entre os seus amigos lá da UENF e de qualquer região, estamos totalmente disponíveis aqui. Nós agradecemos muito, para mim foi assim, de supra importância e vou falar uma coisa com o senhor. Essa live aqui, ela vai ser assim, editada, caprichada e vai ficar disponível nos canais da Rádio IFE Educativa para que seja replicada volta e meia, para que realmente esse conhecimento chegue ao alcance de vários. Eu que agradeço. Você não oferece muito, não, que a gente acaba abusando. Não, está à vontade. Muito o obrigado. IFE está de parabéns. O Instituto Federal Fluminense e a rede IFE, Centros Tecnológicos, Cefet, Escola Agrícola, né? Ela é uma... O Brasil deve muito a esse sistema, né? Eu sou formado numa área dessa. E o IFE está de parabéns pelo trabalho que faz de difusão e popularização da ciência. Então tá bom. Então, bom feriado para todos aí, continuemos, né? Valeu, gente. No sistema remoto, ninguém tem feriado nem final de semana mais, não. Professor, Verdade. Professor, para encerrar, sugira pra gente aí um prato bom pra gente almoçar hoje aí. Falar em alimentação, né? O que você recomendaria hoje? Qualquer prato é bom. Veja o que você tem aí, faz alguma coisa e joga um alho em cima. Não, tá bom. Tá certo, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau. Rádio IFE, a rádio da sua comunidade.